E aí, galerinha, olha só, eu fiquei devendo vocês só a correção da Revolução Industrial, certo? Sendo que agora eu vou fazer a correção para vocês, porque as outras correções nós já fizemos em sala de aula, beleza? Número 1, né? Observemos que a Inglaterra foi a pioneira no processo de industrialização. Quais os principais fatores responsáveis por esse pioneirismo, né? Já falei com vocês: acúmulo de capitais, controle capitalista do campo, a política de cercamento e aumento populacional. 2. No que se refere ao cenário pré-revolução industrial, explique o que eram os cercamentos. As terras, né? A partir de então, gente, elas foram cercadas e eram destinadas à criação de carneiros, ovelhas, né? Responsáveis pelo abastecimento das manufaturas têxteis. Ou seja, a questão do carneiro fazia a lã, né? Porque naquela época, por a Inglaterra ser um país muito frio, a lã estava em alta, os casacos, as roupas e tudo. 3. Explique por que a população das cidades aumentou durante o processo da industrialização. Já falei com vocês, porque as indústrias mobilizaram, né, mão de obra, né, para dentro das fábricas. Ou seja, ao seu redor estas estavam concentradas nos centros urbanos. As fábricas estavam dentro dos centros urbanos, né, das cidades, e as pessoas que saíam do campo para ir para a fábrica acabavam morando por lá. Ok? 4. Complete o fragmento a seguir. Tem os fragmentos, quem tiver o livro, eu não vou falar, né? Mas eu vou dar a opção, que é a opção letra B, tá? Capitalismo a primeira, indústria a segunda, riquezas a terceira e quarto comércio, ok? 5. Explique o que é revolução tecnocientífica e em qual período que se encontra. Né? Foi de 1945 até os dias atuais. Coloquei isso no vídeo também. É um processo marcado não somente pela Revolução Industrial, mas também pelo avanço científico. 6. Identifique os tipos de transporte que foram fundamentais durante o processo de Revolução Industrial. É a opção A, transporte marítimo, e o transporte ferroviário. 7. Durante a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, os setores da economia que mais sofreram modificações e que incorporaram as invenções tecnológicas foram os, letra B, indústria têxtil e a dos transportes. 8. Sobre a Revolução Industrial, pode-se afirmar que foi um movimento contínuo transformador da sociedade no âmbito socioeconômico, que se desenvolveu em fases e alterou profundamente o modo de vida anteriormente conhecido acerca deste assunto. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta da número 8, gente, é a letra A, era a agrícola e de manufatura doméstica. Foi superada com a introdução de uma revolução tecnológica e industrial que alterou os meios de produção e, consequentemente, alterou as relações de trabalho. Ok? 9. Sobre o processo de cercamentos que ocorreu na Inglaterra, a sua relação com a Revolução Industrial é correto afirmar que é a letra E. Contribuiu para o adensamento populacional das cidades e constituição de uma grande reserva da mão de obra. 10. A indústria artesanal, na qual o artesão era dono da oficina e dos instrumentos de trabalho, foi substituída, já ao longo do século XVI, pelo sistema manufatureiro doméstico, chamado também de Putting Out System, ok? Sobre este assunto, pode-se afirmar que é a letra A. No primeiro momento, o mercador capitalista fornecia a matéria-prima ao artesão, que ainda era dono do processo produtivo. 11. A produção de máquinas no sistema de produção inglês no decorrer do século XVIII, a opção E. Acelerou o ritmo da produção e aumentou a produtividade. 12. A chamada Segunda Revolução Industrial, ocorrida nas últimas décadas do século XIX, foi caracterizada como, letra B, pelo desenvolvimento da eletricidade e da siderúrgica, e pela expansão da industrialização para além do continente europeu. 13.
Comente afirmativa. A Revolução Industrial foi, sobretudo, a passagem de um sistema de produção marcadamente agrária e artesanal para um outro de cunho industrial, dominado pelas fábricas e pela maquinaria. Gente, essa resposta fica pessoal para vocês, claro, dentro do entendimento da matéria. Eu complemento assim para vocês. A Revolução Industrial ela trouxe as fábricas e suas máquinas, o que consolidou um modo de produção capitalista e modificou suas relações de trabalho, ok? A máquina ela trouxe a mudança para o país, ou seja, não só para o país, para o mundo inteiro, ok? Introduzindo as máquinas no processo produtivo, ela acelerou a produtividade e modificou profundamente o sistema antes marcadamente agrário e artesanal, ok? 14. Indique uma consequência direta da Revolução Industrial, né? A partir da Revolução Industrial, gente, já teve o volume de produção, aumentou extraordinariamente, ok? A produção de bens deixou de ser artesanal e passou a ser maquinofaturada. As máquinas começaram a tomar conta de tudo, né? E as populações passaram a ter acesso a bens industrializados. E deslocaram-se para os centros urbanos, como acabei de falar com vocês agora atrás, em busca de trabalho. E as fábricas passaram a concentrar centenas de trabalhadores e vendiam sua força de trabalho em troca de salário, ok? A 15. 15. Explique por que a concepção do tempo mudou após a Revolução Industrial. Gente, aumento de produtividade atribuiu um tempo com significado valor. Tempo, como eu falei com vocês, tempo mais produzindo. Tempo é dinheiro. Eu coloquei isso no slide, entendeu? Vocês podem colocar, tempo é dinheiro, o aumento da produtividade atribuiu-se ao tempo, ok? 16. As minas de carvão inglesas do século XVIII e XIX eram galerias subterrâneas que abasteciam a indústria nascente naquele país. Nelas as atividades humanas era altamente salubre. Se trabalhava aproximadamente horas por dia e crianças eram utilizadas para cavar túneis mais profundos e estreitos, extraindo cerca de milhões de toneladas de carvão mineral por ano. A Inglaterra passou a utilizar locomotivas, teares e máquinas de fiação, que aos poucos substituíram a manufatura. Nas primeiras jazidas, utilizavam-se bombas de água para retirar a água que acumulava no fundo das minas, e o escocês James Watt utilizou essa tecnologia e adaptou aos teares, desenvolvendo então o segundo o historiador José Jobson de Andrade Arruda. Esse é o motor a vapor que desencadeou a Revolução. A partir da informação do texto, é correto afirmar que letra B, ok? A crescente substituição de manufatura, a grande utilização do carvão mineral, o uso dos motores a vapor são caracterizados da chamada Revolução Industrial. 17. A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Um desses estágios foi o artesanato, em que letra B, 17, trabalhava geralmente sem uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. 18. Leia o texto a seguir. A tecnologia tem sido o catalisador da mudança social desde antes do matemático grego Arquimedes demonstrar que a água pode ser levantada para irrigar o terreno ressecado acima de um fluxo de água, por meio de um mecanismo contínuo propulsor dentro de um tubo flexível. Contudo, ao mesmo tempo, a diferença entre os contemplados e os tecnologicamente carentes tornou-se um abismo para cada um que agora compra sua passagem de avião, trem e ingresso de teatro online. Milhões ainda esperam pela eletricidade e por água limpa corrente.
Com base no texto, descreva 2 características fundamentais da Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Gente, a Revolução Industrial a gente pode destacar o surgimento da manufatura, né? A urbanização, o surgimento do proletariado, tá? Na indústria, acúmulo de bens capitais e a expulsão do homem do campo e o cercamento das terras e a exploração do trabalho assalariado. Ok? 19. A Revolução Inglesa estimulou o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. O parlamento adotou diversas medidas favoráveis aos negócios da burguesia. No final do século XVIII, a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a instalar fábricas que utilizavam máquinas a vapor. Começava então a Revolução Industrial. Analise o texto destacando os principais fatores que contribuíram para a Revolução Industrial. A 19, gente, a gente pode destacar que o texto faz a referência da Revolução Gloriosa, em 1688, ok? Promoveu a ascensão da burguesia e no poder político e contribuiu para o aceleramento e desenvolvimento do capitalismo inglês. Ok? A gente pode também destacar também foram fatores que contribuíram para a Revolução Industrial na Inglaterra, a disponibilidade de capital, o capital de acúmulo, tá? Acúmulo de capitais, como eu falei com vocês, e as inovações tecnológicas também. Ok? 20. Destaque 3 fatores geográficos que contribuíram para que a Revolução Industrial ocorresse na Inglaterra. A gente pode destacar fatores geográficos, ok? Porque contribuíram para a Revolução Industrial que ocorresse na Inglaterra. A questão de terras, para criar o centro urbano e tudo mais. Existência de grandes reservas de carvão e mineral, ferro e tudo mais, em território inglês. Disponibilidade de mão de obra, a pessoa que morava no campo. Eles praticando o êxodo rural e provocando a política provocando pelos cercamentos. E disponibilidade de matérias-primas e mercados consumidores pelos ingleses na América e na Ásia. Ok? Então, gente,